Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhor presidente Arthur Lira, muito obrigado por este honroso convite para comparecer a essa casa para esse ato de promulgação de 3 PEC. Prezado ministro Humberto Martins, prezado Eduardo, senador Portinho, lideranças, ministros, senhoras e senhores. Um breve histórico. Assumimos o governo, juntamente com a nova legislatura dessa casa, em janeiro de 2019. Passamos um ano relativamente tranquilo, criando bases para o futuro crescimento do nosso país. Lamentavelmente, em 2020, tivemos a pandemia em todo o mundo, que se abateu de forma bastante drástica. Lamentamos todas as mortes no mundo todo, mas o Brasil continuou fazendo a sua parte. Enfrentamos problemas seríssimos, como o desemprego que se avizinhava. Juntamente com o Parlamento, aprovamos programas como o Pronamp e o BEM, que fez com que concluíssemos 2020 com um pequeno saldo na carteira de trabalho assinada. Também os conhecidos como invisíveis ou informais sofreram muito em 2020, porque eles foram obrigados a ficar em casa e, sem renda, estavam condenados a sérios problemas. Juntamente com o Parlamento, aprovamos o auxílio emergencial. Auxílio esse que atendeu, no final das contas, a 68 milhões de pessoas. O gasto em 2020 equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. É um governo que, juntamente com o Parlamento brasileiro, teve um olhar todo especial para esses mais vulneráveis. Entramos em 2021, problemas continuaram. Com a pandemia, com uma seca enorme em nosso Brasil, afetando inclusive no preço da energia elétrica. Também tivemos seca pela frente. E uma guerra que eclodiu no início desse ano entre 2 países fez com que se agravassem as consequências econômicas para toda a sociedade brasileira. A inflação se fez presente, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Em especial no tocante a gêneros alimentícios e bem como combustíveis. Buscamos alternativas. Desde o início do ano passado, o governo federal zerou o imposto federal do gás de cozinha. Há 4 meses, zerou o imposto federal PIS/COFINS do óleo diesel. Juntamente com o Parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os essenciais, que, obviamente, tem a ver com combustível, comunicações, transporte e energia. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ousando a dizer que poderemos ter, inclusive, deflação. É o Brasil voltando à normalidade que se caracterizou do período pré-pandemia. E temos certeza que, juntamente com o Parlamento, como fizemos até o presente momento, venceremos esses desafios. Momentos difíceis, momentos de guerra, homens e mulheres que são audazes, como aqui no nosso Parlamento e no Executivo. A coragem de tomar iniciativa, de buscar alternativas, não faltou de ambas essas casas. E eu tenho muito a agradecer a esse Parlamento por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral, como, por exemplo, a majoração do Auxílio Brasil. Até novembro do ano passado, tínhamos o Bolsa Família, que em média equivalia a R$ 190. Em dezembro passou para no mínimo R$ 400 e agora passa para R$ 600. Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil. E deixo claro, um pouco mais de 2/3, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então, o nosso olhar também para as mulheres do Brasil, assim como nós fazemos no tocante à titulação de terras pelo Brasil. Mais de 90% dos títulos da reforma agrária que distribuímos pelo Brasil, que equivale hoje em dia a 360 mil, mais de 90% são para mulheres. Mesmo quando há um casal,
Mesmo quando existe um casal, vai para a esposa. Vai para o homem apenas quando ele está solteiro ou viúvo. É o nosso olhar todo especial para as mulheres do Brasil. Pessoas, logicamente, importantíssimas. Nenhum homem pode sonhar e crescer na vida se não tiver ao teu lado uma magnífica e grandiosa mulher. Esse é o nosso Brasil, que inclusive agora temos na Caixa Econômica Federal uma senhora presidindo aquela instituição, uma pessoa fantástica, que também está transformando a Caixa para elas. Esse é o governo federal. Mas, repito, o Parlamento, a Câmara e o Senado são essenciais. Somos parceiros. Por vezes, a gente fala, está na Constituição, prezado Humberto Martins, que são 3 poderes harmônicos e independentes. Mas ousa dizer que o Parlamento e o Executivo são irmãos chifópagos, ou seja, nós estamos juntos sempre. Nós dependemos um do outro e vivemos em plena harmonia. Então, esse momento me deixa bastante feliz e orgulhoso de ser o chefe de executivo do nosso Brasil. É o Brasil cada vez mais partindo para o futuro, tão sonhado por todos. E digo a vocês, muitas coisas estão a caminho, algumas já saindo da prancheta. Como a grande notícia para o nosso Nordeste são as eólicas offshore, que produzirão energia o equivalente a 50 Itaipus. Com isso, poderemos exportar o hidrogênio verde, bem como reindustrializar o nosso Nordeste. Ou seja, é o Brasil realmente indo para o futuro. Acabei de chegar de Imperatriz e também Vitória do Mearim, no estado do Maranhão, que integra, obviamente, o nosso Nordeste. A satisfação de visitar o nosso Nordeste é excelente, é excepcional. Um carinho inigualável desse povo maravilhoso do nosso Nordeste. Com a chegada da água naquela região prometida há tanto tempo, reconhecemos cada vez mais que somos realmente bem-vindos. Eu digo somos nós, presidência da República e Parlamento Brasileiro, pelo que temos feito àquela região. Também no tocante ao agronegócio, o governo teve a coragem, a ousadia de buscar a Rússia atrás de fertilizantes e tivemos um excelente sucesso nessa área. Os fertilizantes já chegaram no Brasil e temos garantia até meados do ano que vem, no mínimo até o momento, de fertilizante para todo o nosso agronegócio. Bem como começamos a negociar também a compra de diesel diretamente da Rússia, para melhor atender o nosso mercado com um preço mais compensador. Ou seja, é o governo trabalhando, é tendo o respaldo do Parlamento brasileiro para nós juntos buscarmos alternativas, soluções para a nossa população. Digo mais, em 2014, 2015, perdeu-se no Brasil 3 milhões de empregos. 2020 e 2021, com pandemia, criamos aproximadamente também 3 milhões de empregos, uma diferença de 6 milhões. As estatais deram lucro no ano passado em torno de 190 bilhões de reais. Até há pouco tempo eram deficitárias ou tinham pouquíssimo lucro. É um governo, juntamente com o Parlamento, tratando a coisa pública com responsabilidade. Esse é o nosso Brasil de hoje e de sempre. E ouso dizer, não somos mais o Brasil do futuro, somos o Brasil do presente. E a isso devemos a atuação enérgica, consciente e responsável do nosso Parlamento brasileiro. E também não poderia deixar de elogiar aqui o nosso STJ na pessoa do ministro Humberto Martins, que tem mais do que uma visão, um trabalho voltado para as questões de interesse do nosso Brasil que passam pela sua corte. Essa PEC de hoje, promulgada, também ajudará a desburocratizar o nosso Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse momento, todos estão de parabéns. Agradeço a Deus por esse momento, agradeço a Deus pela minha vida e agradeço a Deus por sermos brasileiros e morarmos numa terra maravilhosa como essa nossa chamada Brasil. Muito obrigado a todos. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhor presidente Arthur Lira, muito obrigado por este honroso convite para comparecer a essa casa para esse ato de promulgação de 3 PEC. Prezado ministro Humberto Martins, prezado Eduardo, senador Portinho, lideranças, ministros, senhoras e senhores.
Um breve histórico. Assumimos o governo, juntamente com a nova legislatura dessa casa, em janeiro de 2019. Passamos um ano relativamente tranquilo, criando bases para o futuro crescimento do nosso país. Lamentavelmente, 2020, tivemos a pandemia em todo o mundo, que se abateu de forma bastante drástica. Lamentamos todas as mortes no mundo todo, mas o Brasil continuou fazendo a sua parte. Enfrentamos problemas seríssimos, como o desemprego que se avizinhava. Juntamente com o Parlamento, aprovamos programas como o Pronamp e o BEM, que fez com que concluíssemos 2020 com um pequeno saldo na carteira de trabalho assinada. Também os conhecidos como invisíveis ou informais sofreram muito em 2020, porque eles foram obrigados a ficar em casa e, sem renda, estavam condenados a sérios problemas. Juntamente com o Parlamento, aprovamos o auxílio emergencial. Auxílio esse que atendeu, no final das contas, a 68 milhões de pessoas. O gasto em 2020 equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. É um governo que, juntamente com o Parlamento brasileiro, teve um olhar todo especial para esses mais vulneráveis. Entramos 2021, problemas continuaram. Com a pandemia, com uma seca enorme em nosso Brasil, afetando inclusive no preço da energia elétrica. Também tivemos seca pela frente. E uma guerra que eclodiu no início desse ano entre dois países fez com que se agravassem as consequências econômicas para toda a sociedade brasileira. A inflação se fez presente, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Em especial no tocante a gêneros alimentícios e bem como combustíveis. Buscamos alternativas. Desde o início do ano passado, o governo federal zerou o imposto federal do gás de cozinha. Há 4 meses, zerou o imposto federal PIS/COFINS do óleo diesel. Juntamente com o Parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os essenciais, que, obviamente, tem a ver com combustível, comunicações, transporte e energia. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ousando a dizer que poderemos ter, inclusive, deflação. É o Brasil voltando à normalidade que se caracterizou do período pré-pandemia. E temos certeza que, juntamente com o Parlamento, como fizemos até o presente momento, venceremos esses desafios. Momentos difíceis, momentos de guerra, homens e mulheres que são audazes, como aqui no nosso Parlamento e no Executivo. A coragem de tomar iniciativa, de buscar alternativas, não faltou de ambas essas casas. E eu tenho muito a agradecer a esse Parlamento por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral, como, por exemplo, a majoração do Auxílio Brasil. Até novembro do ano passado, tínhamos o Bolsa Família, que em média equivalia a R$ 190. Em dezembro passou para no mínimo R$ 400 e agora passa para R$ 600. Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil. E deixo claro, um pouco mais de 2/3, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então, o nosso olhar também para as mulheres do Brasil. Assim como nós fazemos no tocante à titulação de terras pelo Brasil. Mais de 90% dos títulos da reforma agrária que distribuímos pelo Brasil, que equivale hoje em dia a 360 mil, mais de 90% são para mulheres. Mesmo quando há um casal, mesmo quando existe um casal, vai para a esposa, vai para o homem apenas quando ele está solteiro ou viúvo. É o nosso olhar todo especial para as mulheres do Brasil. Pessoas, logicamente, importantíssimas. Nenhum homem pode sonhar e crescer na vida se não tiver ao teu lado uma magnífica e grandiosa
mulher. Esse é o nosso Brasil, que inclusive agora temos na Caixa Econômica Federal uma senhora presidindo aquela instituição, uma pessoa fantástica, que também está transformando a Caixa para elas. Esse é o governo federal. Mas, repito, o Parlamento, a Câmara e o Senado são essenciais. Somos parceiros. Por vezes, a gente fala, está na Constituição, prezado Humberto Martins, que são 3 poderes harmônicos e independentes. Mas ousa dizer que o Parlamento e o Executivo são irmãos chifópagos, ou seja, nós estamos juntos sempre. Nós dependemos um do outro e vivemos em plena harmonia. Então, esse momento me deixa bastante feliz e orgulhoso de ser o chefe de executivo do nosso Brasil. É o Brasil cada vez mais partindo para o futuro, tão sonhado por todos. E digo a vocês, muitas coisas estão a caminho, algumas já saindo da prancheta, como a grande notícia para o nosso Nordeste são as eólicas offshore, que produzirão energia o equivalente a 50 Itaipus. Com isso, poderemos exportar o hidrogênio verde, bem como reindustrializar o nosso Nordeste. Ou seja, é o Brasil realmente indo para o futuro. Acabei de chegar de Imperatriz e também Vitória do Mearim, no estado do Maranhão, que integra, obviamente, o nosso Nordeste. A satisfação de visitar o nosso Nordeste é excelente, é excepcional. Um carinho inigualável desse povo maravilhoso do nosso Nordeste. Com a chegada da água naquela região prometida há tanto tempo, reconhecemos cada vez mais que somos realmente bem-vindos. Eu digo somos nós, presidência da República e Parlamento Brasileiro, pelo que temos feito aquela região. Também no tocante ao agronegócio, o governo teve a coragem, a ousadia de buscar a Rússia atrás de fertilizantes e tivemos um excelente sucesso nessa área. Os fertilizantes já chegaram no Brasil e temos garantia até meados do ano que vem, no mínimo até o momento, de fertilizante para todo o nosso agronegócio. Bem como começamos a negociar também a compra de diesel diretamente da Rússia, para melhor atender o nosso mercado com um preço mais compensador. Ou seja, é o governo trabalhando, é tendo o respaldo do Parlamento brasileiro para nós juntos buscarmos alternativas, soluções para a nossa população. Digo mais, em 2014, 2015, perdeu-se no Brasil 3 milhões de empregos. 2020 e 2021, com pandemia, criamos aproximadamente também 3 milhões de empregos, uma diferença de 6 milhões. As estatais deram lucro no ano passado em torno de 190 bilhões de reais. Até há pouco tempo eram deficitárias ou tinham pouquíssimo lucro. É um governo, juntamente com o Parlamento, tratando a coisa pública com responsabilidade. Esse é o nosso Brasil de hoje e de sempre. E ouso dizer, não somos mais o Brasil do futuro, somos o Brasil do presente. E a isso devemos a atuação enérgica, consciente e responsável do nosso Parlamento brasileiro. E também não poderia deixar de elogiar aqui o nosso STJ na pessoa do ministro Humberto Martins, que tem mais do que uma visão, um trabalho voltado para as questões de interesse do nosso Brasil que passam pela sua corte. Essa PEC de hoje, promulgada, também ajudará a desburocratizar o nosso Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse momento, todos estão de parabéns. Agradeço a Deus por esse momento, agradeço a Deus pela minha vida e agradeço a Deus por sermos brasileiros e morarmos numa terra maravilhosa como essa nossa chamada Brasil. Muito obrigado a todos. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhor presidente Arthur Lira, muito obrigado por este honroso convite para comparecer a essa casa para esse ato de promulgação de 3 PEC. Prezado ministro Humberto Martins, prezado Eduardo, senador Portinho, lideranças, ministros, senhoras e senhores. Um breve histórico. Assumimos o governo, juntamente com a nova legislatura dessa casa, em janeiro de 2019. Passamos um ano relativamente tranquilo, criando bases para o futuro crescimento do nosso país. Lamentavelmente, em 2020, tivemos a pandemia em todo o mundo,
que se abateu de forma bastante drástica. Lamentamos todas as mortes no mundo todo, mas o Brasil continuou fazendo a sua parte. Enfrentamos problemas seríssimos, como o desemprego que se avizinhava. Juntamente com o Parlamento, aprovamos programas como o PRONAMP e o BEM, que fez com que concluíssemos 2020 com um pequeno saldo na carteira de trabalho assinada. Também os conhecidos como invisíveis ou informais sofreram muito em 2020, porque eles foram obrigados a ficar em casa e, sem renda, estavam condenados a sérios problemas. Juntamente com o Parlamento, aprovamos o auxílio emergencial. Auxílio esse que atendeu, no final das contas, a 68 milhões de pessoas. O gasto em 2020 equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. É um governo que, juntamente com o Parlamento brasileiro, teve um olhar todo especial para esses mais vulneráveis. Entramos 2021, problemas continuaram. Com a pandemia, com uma seca enorme em nosso Brasil, afetando inclusive no preço da energia elétrica. Também tivemos seca pela frente. E uma guerra que eclodiu no início desse ano entre dois países fez com que se agravassem as consequências econômicas para toda a sociedade brasileira. A inflação se fez presente, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Em especial no tocante a gêneros alimentícios e bem como combustíveis. Buscamos alternativas. Desde o início do ano passado, o governo federal zerou o imposto federal do gás de cozinha. Há 4 meses, zerou o imposto federal PIS/COFINS do óleo diesel. Juntamente com o Parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os essenciais, que, obviamente, tem a ver com combustível, comunicações, transporte e energia. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ousando a dizer que poderemos ter, inclusive, deflação. É o Brasil voltando à normalidade que se caracterizou do período pré-pandemia. E temos certeza que, juntamente com o Parlamento, como fizemos até o presente momento, venceremos esses desafios. Momentos difíceis, momentos de guerra, homens e mulheres que são audazes, como aqui no nosso Parlamento e no Executivo. A coragem de tomar iniciativa, de buscar alternativas, não faltou de ambas essas casas. E eu tenho muito a agradecer a esse Parlamento por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral, como, por exemplo, a majoração do Auxílio Brasil. Até novembro do ano passado, tínhamos o Bolsa Família, que em média equivalia a R$ 190. E em dezembro passou para, no mínimo, R$ 400. E agora passa para R$ 600. Obrigado. Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil. E deixo claro, um pouco mais de 2/3, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então, o nosso olhar também para as mulheres do Brasil, assim como nós fazemos no tocante à titulação de terras pelo Brasil. Mais de 90% dos títulos da reforma agrária que distribuímos pelo Brasil, que equivale hoje em dia a 360 mil, mais de 90% são para mulheres. Mesmo quando há um casal, mesmo quando existe um casal, vai para a esposa. Vai para o homem apenas quando ele está solteiro ou viúvo. É o nosso olhar todo especial para as mulheres do Brasil. Pessoas, logicamente, importantíssimas. Nenhum homem pode sonhar e crescer na vida se não tiver ao teu lado uma magnífica e grandiosa mulher. Esse é o nosso Brasil, que inclusive agora temos na Caixa Econômica Federal uma senhora presidindo aquela instituição, uma pessoa fantástica, que também está transformando a Caixa para elas. Esse é o governo federal. Mas repito, o Parlamento, a Câmara e o Senado são essenciais.
somos parceiros. Por vezes, a gente fala, está na Constituição, prezado Humberto Martins, que são 3 poderes harmônicos e independentes, mas ousa dizer que o Parlamento e o Executivo são irmãos chifópagos, ou seja, nós estamos juntos sempre, nós dependemos um do outro e vivemos em plena harmonia. Então, esse momento me deixa bastante feliz e orgulhoso de ser o chefe de executivo do nosso Brasil. É o Brasil cada vez mais partindo para o futuro, tão sonhado por todos. E digo a vocês, muitas coisas estão a caminho, algumas já saindo da prancheta, como a grande notícia para o nosso Nordeste são as eólicas offshore, que produzirão energia o equivalente a 50 Itaipus. Com isso, poderemos exportar o hidrogênio verde, bem como reindustrializar o nosso Nordeste. Ou seja, é o Brasil realmente indo para o futuro. Acabei de chegar de Imperatriz e também Vitória do Mearim, no estado do Maranhão, que integra, obviamente, o nosso Nordeste. A satisfação de visitar o nosso Nordeste é excelente, é excepcional. Um carinho inigualável desse povo maravilhoso do nosso Nordeste. Com a chegada da água naquela região prometida há tanto tempo, reconhecemos cada vez mais que somos realmente bem-vindos. Eu digo somos nós, presidência da República e Parlamento Brasileiro, pelo que temos feito àquela região. Também no tocante ao agronegócio, o governo teve a coragem, a ousadia de buscar a Rússia atrás de fertilizantes e tivemos um excelente sucesso nessa área. Os fertilizantes já chegaram no Brasil e temos garantia até meados do ano que vem, no mínimo até o momento, de fertilizante para todo o nosso agronegócio. Bem como começamos a negociar também a compra de diesel diretamente da Rússia, para melhor atender o nosso mercado com um preço mais compensador. Ou seja, é o governo trabalhando, é tendo o respaldo do Parlamento brasileiro para nós juntos buscarmos alternativas, soluções para a nossa população. Digo mais, em 2014, 2015, perdeu-se no Brasil 3 milhões de empregos. 2020 e 2021, com pandemia, criamos aproximadamente também 3 milhões de empregos, uma diferença de 6 milhões. As estatais deram lucro no ano passado em torno de 190 bilhões de reais. Até há pouco tempo eram deficitárias ou tinham pouquíssimo lucro. É um governo, juntamente com o Parlamento, tratando a coisa pública com responsabilidade. Esse é o nosso Brasil de hoje e de sempre. E ouso dizer, não somos mais o Brasil do futuro, somos o Brasil do presente. E a isso devemos a atuação enérgica, consciente e responsável do nosso Parlamento brasileiro. E também não poder deixar de elogiar aqui o nosso STJ na pessoa do ministro Humberto Martins, que tem mais do que uma visão, um trabalho voltado para as questões de interesse do nosso Brasil que passam pela sua corte. Essa PEC de hoje, promulgada, também ajudará a desburocratizar o nosso Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse momento, todos estão de parabéns. Agradeço a Deus por esse momento, agradeço a Deus pela minha vida e agradeço a Deus por sermos brasileiros e morarmos numa terra maravilhosa como essa nossa chamada Brasil. Muito obrigado a todos. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhor presidente Arthur Lira, muito obrigado por este honroso convite para comparecer a essa casa para esse ato de promulgação de 3 PEC. Prezado ministro Humberto Martins, prezado Eduardo, senador Portinho, lideranças, ministros, senhoras e senhores. Um breve histórico. Assumimos o governo, juntamente com a nova legislatura dessa casa, em janeiro de 2019. Passamos um ano relativamente tranquilo, criando bases para o futuro crescimento do nosso país. Lamentavelmente, em 2020, tivemos a pandemia em todo o mundo, que se abateu de forma bastante drástica. Lamentamos todas as mortes no mundo todo, mas o Brasil continuou fazendo a sua parte. Enfrentamos problemas seríssimos, como o desemprego que se avizinhava. Juntamente com o Parlamento, aprovamos programas como o Pronamp e o BEM, que fez com que concluíssemos 2020 com um pequeno saldo na carteira de trabalho assinada.
Também os conhecidos como invisíveis ou informais sofreram muito em 2020, porque eles foram obrigados a ficar em casa e, sem renda, estavam condenados a sérios problemas. Juntamente com o Parlamento, aprovamos o auxílio emergencial. Auxílio esse que atendeu, no final das contas, a 68 milhões de pessoas. O gasto em 2020 equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. É um governo que, juntamente com o Parlamento brasileiro, teve um olhar todo especial para esses mais vulneráveis. Entramos 2021, problemas continuaram. Com a pandemia, com uma seca enorme em nosso Brasil, afetando inclusive no preço da energia elétrica. Também tivemos seca pela frente. E uma guerra que eclodiu no início desse ano entre dois países fez com que se agravassem as consequências econômicas para toda a sociedade brasileira. A inflação se fez presente, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Em especial no tocante a gêneros alimentícios e bem como combustíveis. Buscamos alternativas. Desde o início do ano passado, o governo federal zerou o imposto federal do gás de cozinha. Há 4 meses, zerou o imposto federal PIS/COFINS do óleo diesel. Juntamente com o Parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os essenciais, que, obviamente, tem a ver com combustível, comunicações, transporte e energia. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ousando a dizer que poderemos ter, inclusive, deflação. É o Brasil voltando à normalidade que se caracterizou do período pré-pandemia. E temos certeza que, juntamente com o Parlamento, como fizemos até o presente momento, venceremos esses desafios. Momentos difíceis, momentos de guerra, homens e mulheres que são audazes, como aqui no nosso Parlamento e no Executivo. A coragem de tomar iniciativa, de buscar alternativas, não faltou de ambas essas casas. E eu tenho muito a agradecer a esse Parlamento por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral, como, por exemplo, a majoração do Auxílio Brasil. Até novembro do ano passado, tínhamos o Bolsa Família, que em média equivalia a R$ 190. Em dezembro passou para no mínimo R$ 400 e agora passa para R$ 600. Obrigado. Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil. E deixo claro, um pouco mais de 2/3, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então, o nosso olhar também para as mulheres do Brasil, assim como nós fazemos no tocante à titulação de terras pelo Brasil. Mais de 90% dos títulos da reforma agrária que distribuímos pelo Brasil, que equivale hoje em dia a 360 mil, mais de 90% são para mulheres. Mesmo quando há um casal, mesmo quando existe um casal, vai para a esposa, vai para o homem apenas quando ele está solteiro ou viúvo. É o nosso olhar todo especial para as mulheres do Brasil. Pessoas, logicamente, importantíssimas. Nenhum homem pode sonhar e crescer na vida se não tiver ao teu lado uma magnífica e grandiosa mulher. Esse é o nosso Brasil, que inclusive agora temos na Caixa Econômica Federal uma senhora presidindo aquela instituição, uma pessoa fantástica, que também está transformando a Caixa para elas. Esse é o governo federal. Mas, repito, o Parlamento, a Câmara e o Senado são essenciais. Somos parceiros. Por vezes, a gente fala, está na Constituição, prezado Humberto Martins, que são 3 poderes harmônicos e independentes. Mas ousa dizer que o Parlamento e o Executivo são irmãos chifópagos, ou seja, nós estamos juntos sempre. Nós dependemos um do outro e vivemos em plena harmonia. Então, esse momento
me deixa bastante feliz e orgulhoso de ser o chefe de executivo do nosso Brasil. É o Brasil cada vez mais partindo para o futuro, tão sonhado por todos. E digo a vocês, muitas coisas estão a caminho, algumas já saindo da prancheta, como a grande notícia para o nosso Nordeste são as eólicas offshore, que produzirão energia o equivalente a 50 Itaipus. Com isso, poderemos exportar o hidrogênio verde, bem como reindustrializar o nosso Nordeste. Ou seja, é o Brasil realmente indo para o futuro. Acabei de chegar de Imperatriz e também Vitória do Mearim, no estado do Maranhão, que integra, obviamente, o nosso Nordeste. A satisfação de visitar o nosso Nordeste é excelente, é excepcional. Um carinho inigualável desse povo maravilhoso do nosso Nordeste. Com a chegada da água naquela região prometida há tanto tempo, reconhecemos cada vez mais que somos realmente bem-vindos. Eu digo somos nós, presidência da República e Parlamento Brasileiro, pelo que temos feito àquela região. Também no tocante o agronegócio, o governo teve a coragem, a ousadia de buscar a Rússia atrás de fertilizantes e tivemos um excelente sucesso nessa área. Os fertilizantes já chegaram no Brasil e temos garantia até meados do ano que vem, no mínimo até o momento, de fertilizante para todo o nosso agronegócio. Bem como começamos a negociar também a compra de diesel diretamente da Rússia para melhor atender o nosso mercado com um preço mais compensador. Ou seja, é o governo trabalhando, é tendo o respaldo do Parlamento Brasileiro para nós juntos buscarmos alternativas, soluções para a nossa população. Digo mais, em 2014, 2015, perdeu-se no Brasil 3 milhões de empregos. 2020 e 2021, com pandemia, criamos aproximadamente também 3 milhões de empregos, uma diferença de 6 milhões. As estatais deram lucro no ano passado em torno de 190 bilhões de reais. Até há pouco tempo eram deficitárias ou tinham pouquíssimo lucro. É um governo, juntamente com o Parlamento, tratando a coisa pública com responsabilidade. Esse é o nosso Brasil de hoje e de sempre. E ouso dizer, não somos mais o Brasil do futuro, somos o Brasil do presente. E a isso devemos a atuação enérgica, consciente e responsável do nosso Parlamento brasileiro. E também não poderia deixar de elogiar aqui o nosso STJ na pessoa do ministro Humberto Martins, que tem mais do que uma visão, um trabalho voltado para as questões de interesse do nosso Brasil que passam pela sua corte. Essa PEC de hoje, promulgada, também ajudará a desburocratizar o nosso Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse momento, todos estão de parabéns. Agradeço a Deus por esse momento, agradeço a Deus pela minha vida e agradeço a Deus por sermos brasileiros e morarmos numa terra maravilhosa como essa nossa chamada Brasil. Muito obrigado a todos. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhor presidente Arthur Lira, muito obrigado por este honroso convite para comparecer a essa casa para esse ato de promulgação de 3 PEC. Prezado ministro Humberto Martins, prezado Eduardo, senador Portinho, lideranças, ministros, senhoras e senhores. Um breve histórico. Assumimos o governo, juntamente com a nova legislatura dessa casa, em janeiro de 2019. Passamos um ano relativamente tranquilo, criando bases para o futuro crescimento do nosso país. Lamentavelmente, em 2020, tivemos a pandemia em todo o mundo, que se abateu de forma bastante drástica. Lamentamos todas as mortes no mundo todo, mas o Brasil continuou fazendo a sua parte. Enfrentamos problemas seríssimos, como o desemprego que se avizinhava. Juntamente com o Parlamento, aprovamos programas como o Pronamp e o BEM, que fez com que concluíssemos 2020 com um pequeno saldo na carteira de trabalho assinada. Também os conhecidos como invisíveis ou informais sofreram muito em 2020, porque eles foram obrigados a ficar em casa e, sem renda, estavam condenados a sérios problemas. Juntamente com o Parlamento, aprovamos o auxílio emergencial. Auxílio esse
que atendeu, no final das contas, a 68 milhões de pessoas. O gasto em 2020 equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. É um governo que, juntamente com o Parlamento brasileiro, teve um olhar todo especial para esses mais vulneráveis. Entramos 2021, problemas continuaram. Com a pandemia, com uma seca enorme em nosso Brasil, afetando inclusive no preço da energia elétrica. Também tivemos seca pela frente. E uma guerra que eclodiu no início desse ano entre dois países fez com que se agravassem as consequências econômicas para toda a sociedade brasileira. A inflação se fez presente, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Em especial no tocante a gêneros alimentícios e bem como combustíveis. Buscamos alternativas. Desde o início do ano passado, o governo federal zerou o imposto federal do gás de cozinha. Há 4 meses, zerou o imposto federal PIS/COFINS do óleo diesel. Juntamente com o parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os essenciais, que, obviamente, tem a ver com combustível, comunicações, transporte e energia. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ousando a dizer que poderemos ter, inclusive, deflação. É o Brasil voltando à normalidade que se caracterizou do período pré-pandemia. E temos certeza que, juntamente com o parlamento, como fizemos até o presente momento, venceremos esses desafios. Momentos difíceis, momentos de guerra, homens e mulheres que são audazes, como aqui no nosso parlamento e no executivo. A coragem de tomar iniciativa, de buscar alternativas, não faltou de ambas essas casas. E eu tenho muito a agradecer a esse parlamento por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral, como, por exemplo, a majoração do Auxílio Brasil. Até novembro do ano passado, tínhamos o Bolsa Família, que em média equivalia a R$ 190. Em dezembro passou para no mínimo R$ 400 e agora passa para R$ 600. Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil. E deixo claro, um pouco mais de 2/3, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então, o nosso olhar também para as mulheres do Brasil. Assim como nós fazemos no tocante à titulação de terras pelo Brasil. Mais de 90% dos títulos da reforma agrária que distribuímos pelo Brasil, que equivale hoje em dia a 360 mil, mais de 90% são para mulheres. Mesmo quando há um casal, mesmo quando existe um casal, vai para a esposa. Vai para o homem apenas quando ele está solteiro ou viúvo. É o nosso olhar todo especial para as mulheres do Brasil. Pessoas, logicamente, importantíssimas. Nenhum homem pode sonhar e crescer na vida se não tiver ao teu lado uma magnífica e grandiosa mulher. Esse é o nosso Brasil, que inclusive agora temos na Caixa Econômica Federal uma senhora presidindo aquela instituição, uma pessoa fantástica, que também está transformando a Caixa para elas. Esse é o governo federal. Mas, repito, o Parlamento, a Câmara e o Senado são essenciais. Somos parceiros. Por vezes, a gente fala, está na Constituição, prezado Humberto Martins, que são 3 poderes harmônicos e independentes. Mas ousa dizer que o Parlamento e o Executivo são irmãos chifópagos, ou seja, nós estamos juntos sempre. Nós dependemos um do outro e vivemos em plena harmonia. Então, esse momento me deixa bastante feliz e orgulhoso de ser o chefe de executivo do nosso Brasil. É o Brasil cada vez mais partindo para o futuro, tão sonhado por todos. E digo a vocês, muitas coisas estão a caminho, algumas já saindo da prancheta. Como a grande notícia para o nosso Nordeste são as eólicas offshore, que
produzirão energia o equivalente a 50 Itaipus. Com isso, poderemos exportar o hidrogênio verde, bem como reindustrializar o nosso Nordeste. Ou seja, é o Brasil realmente indo para o futuro. Acabei de chegar de Imperatriz e também Vitória do Mearim, no estado do Maranhão, que integra, obviamente, o nosso Nordeste. A satisfação de visitar o nosso Nordeste é excelente, é excepcional. Um carinho inigualável desse povo maravilhoso do nosso Nordeste. Com a chegada da água naquela região prometida há tanto tempo, reconhecemos cada vez mais que somos realmente bem-vindos. Eu digo somos nós, presidência da República e Parlamento Brasileiro, pelo que temos feito àquela região. Também no tocante ao agronegócio, o governo teve a coragem, a ousadia de buscar a Rússia atrás de fertilizantes e tivemos um excelente sucesso nessa área. Os fertilizantes já chegaram no Brasil e temos garantia até meados do ano que vem, no mínimo até o momento, de fertilizante para todo o nosso agronegócio. Bem como começamos a negociar também a compra de diesel diretamente da Rússia, para melhor atender o nosso mercado com um preço mais compensador. Ou seja, é o governo trabalhando, é tendo o respaldo do Parlamento Brasileiro para nós juntos buscarmos alternativas, soluções para a nossa população. Digo mais, em 2014, 2015, perdeu-se no Brasil 3 milhões de empregos. 2020 e 2021, com pandemia, criamos aproximadamente também 3 milhões de empregos, uma diferença de 6 milhões. As estatais deram lucro no ano passado em torno de 190 bilhões de reais. Até há pouco tempo eram deficitárias ou tinham pouquíssimo lucro. É um governo, juntamente com o Parlamento, tratando a coisa pública com responsabilidade. Esse é o nosso Brasil de hoje e de sempre. E ouso dizer, não somos mais o Brasil do futuro, somos o Brasil do presente. E a isso devemos a atuação enérgica, consciente e responsável do nosso Parlamento brasileiro. E também não poder deixar de elogiar aqui o nosso STJ na pessoa do ministro Humberto Martins, que tem mais do que uma visão, um trabalho voltado para as questões de interesse do nosso Brasil que passam pela sua corte. Essa PEC de hoje, promulgada, também ajudará a desburocratizar o nosso Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse momento, todos estão de parabéns. Agradeço a Deus por esse momento, agradeço a Deus pela minha vida e agradeço a Deus por sermos brasileiros e morarmos numa terra maravilhosa como essa nossa chamada Brasil. Muito obrigado a todos. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhor presidente Arthur Lira, muito obrigado por este honroso convite para comparecer a essa casa para esse ato de promulgação de 3 PEC. Prezado ministro Humberto Martins, prezado Eduardo, senador Portinho, lideranças, ministros, senhoras e senhores. Um breve histórico. Assumimos o governo, juntamente com a nova legislatura dessa casa, em janeiro de 2019. Passamos um ano relativamente tranquilo, criando bases para o futuro crescimento do nosso país. Lamentavelmente, em 2020, tivemos a pandemia em todo o mundo, que se abateu de forma bastante drástica. Lamentamos todas as mortes no mundo todo, mas o Brasil continuou fazendo a sua parte. Enfrentamos problemas seríssimos, como o desemprego que se avizinhava. Juntamente com o Parlamento, aprovamos programas como o Pronamp e o BEM, que fez com que concluíssemos 2020 com um pequeno saldo na carteira de trabalho assinada. Também os conhecidos como invisíveis ou informais sofreram muito em 2020, porque eles foram obrigados a ficar em casa e, sem renda, estavam condenados a sérios problemas. Juntamente com o Parlamento, aprovamos o auxílio emergencial. Auxílio esse que atendeu, no final das contas, a 68 milhões de pessoas. O gasto em 2020 equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. É um governo que, juntamente com o Parlamento brasileiro, teve um olhar todo especial para esses mais vulneráveis. Entramos em 2021, problemas continuaram.
com a pandemia, com uma seca enorme em nosso Brasil, afetando inclusive no preço da energia elétrica. Também tivemos seca pela frente. E uma guerra que eclodiu no início desse ano entre dois países fez com que se agravassem as consequências econômicas para toda a sociedade brasileira. A inflação se fez presente, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Em especial no tocante a gêneros alimentícios e bem como combustíveis. Buscamos alternativas. Desde o início do ano passado, o governo federal zerou o imposto federal do gás de cozinha. Há 4 meses, zerou o imposto federal PIS/COFINS do óleo diesel. Juntamente com o parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os essenciais, que, obviamente, tem a ver com combustível, comunicações, transporte e energia. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ousando a dizer que poderemos ter, inclusive, deflação. É o Brasil voltando à normalidade que se caracterizou do período pré-pandemia. E temos certeza que, juntamente com o parlamento, como fizemos até o presente momento, venceremos esses desafios. Momentos difíceis, momentos de guerra, homens e mulheres que são audazes, como aqui no nosso parlamento e no executivo. A coragem de tomar iniciativa, de buscar alternativas, não faltou de ambas essas casas. E eu tenho muito a agradecer a esse parlamento por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral, como, por exemplo, a majoração do Auxílio Brasil. Até novembro do ano passado, tínhamos o Bolsa Família, que em média equivalia a R$ 190. E em dezembro passou para, no mínimo, R$ 400. E agora passa para R$ 600. Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil. E deixo claro, um pouco mais de 2/3, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então, o nosso olhar também para as mulheres do Brasil, assim como nós fazemos no tocante à titulação de terras pelo Brasil. Mais de 90% dos títulos da reforma agrária que distribuímos pelo Brasil, que equivale hoje em dia a 360 mil, mais de 90% são para mulheres. Mesmo quando há um casal, mesmo quando existe um casal, vai para a esposa, vai para o homem apenas quando ele está solteiro ou viúvo. É o nosso olhar todo especial para as mulheres do Brasil. Pessoas, logicamente, importantíssimas. Nenhum homem pode sonhar e crescer na vida se não tiver ao teu lado uma magnífica e grandiosa mulher. Esse é o nosso Brasil, que inclusive agora temos na Caixa Econômica Federal uma senhora presidindo aquela instituição, uma pessoa fantástica, que também está transformando a Caixa para elas. Esse é o governo federal. Mas, repito, o Parlamento, a Câmara e o Senado são essenciais. Somos parceiros. Por vezes, a gente fala, está na Constituição, prezado Humberto Martins, que são 3 poderes harmônicos e independentes. Mas ousa dizer que o Parlamento e o Executivo são irmãos chifópagos, ou seja, nós estamos juntos sempre. Nós dependemos um do outro e vivemos em plena harmonia. Então, esse momento me deixa bastante feliz e orgulhoso de ser o chefe de executivo do nosso Brasil. É o Brasil cada vez mais partindo para o futuro, tão sonhado por todos. E digo a vocês, muitas coisas estão a caminho, algumas já saindo da prancheta. Como a grande notícia para o nosso Nordeste são as eólicas offshore, que produzirão energia o equivalente a 50 Itaipus. Com isso, poderemos exportar o hidrogênio verde, bem como reindustrializar o nosso Nordeste. Ou seja, é o Brasil realmente indo para o futuro. Acabei de chegar de Imperatriz e também Vitória do Mearim.
no estado do Maranhão, que integra, obviamente, o nosso Nordeste. A satisfação de visitar o nosso Nordeste é excelente, é excepcional. Um carinho inigualável desse povo maravilhoso do nosso Nordeste. Com a chegada da água naquela região prometida há tanto tempo, reconhecemos cada vez mais que somos realmente bem-vindos. Eu digo somos nós, presidência da República e Parlamento Brasileiro, pelo que temos feito àquela região. Também no tocante ao agronegócio, o governo teve a coragem, a ousadia de buscar a Rússia atrás de fertilizantes e tivemos um excelente sucesso nessa área. Os fertilizantes já chegaram no Brasil e temos garantia até meados do ano que vem, no mínimo até o momento, de fertilizante para todo o nosso agronegócio. Bem como começamos a negociar também a compra de diesel diretamente da Rússia, para melhor atender o nosso mercado com um preço mais compensador. Ou seja, é o governo trabalhando, é tendo o respaldo do Parlamento Brasileiro para nós juntos buscarmos alternativas, soluções para a nossa população. Digo mais, em 2014, 2015, perdeu-se no Brasil 3 milhões de empregos. 2020 e 2021, com pandemia, criamos aproximadamente também 3 milhões de empregos, uma diferença de 6 milhões. As estatais deram lucro no ano passado em torno de 190 bilhões de reais. Até há pouco tempo eram deficitárias ou tinham pouquíssimo lucro. É um governo, juntamente com o Parlamento, tratando a coisa pública com responsabilidade. Esse é o nosso Brasil de hoje e de sempre. E ouso dizer, não somos mais o Brasil do futuro, somos o Brasil do presente. E a isso devemos a atuação enérgica, consciente e responsável do nosso Parlamento brasileiro. E também não poderia deixar de elogiar aqui o nosso STJ na pessoa do ministro Humberto Martins, que tem mais do que uma visão, um trabalho voltado para as questões de interesse do nosso Brasil que passam pela sua corte. Essa PEC de hoje, promulgada, também ajudará a desburocratizar o nosso Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse momento, todos estão de parabéns. Agradeço a Deus por esse momento, agradeço a Deus pela minha vida e agradeço a Deus por sermos brasileiros e morarmos numa terra maravilhosa como essa nossa chamada Brasil. Muito obrigado a todos. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhor presidente Arthur Lira, muito obrigado por este honroso convite para comparecer a essa casa para esse ato de promulgação de 3 PEC. Prezado ministro Humberto Martins, prezado Eduardo, senador Portinho, lideranças, ministros, senhoras e senhores. Um breve histórico. Assumimos o governo, juntamente com a nova legislatura dessa casa, em janeiro de 2019. Passamos um ano relativamente tranquilo, criando bases para o futuro crescimento do nosso país. Lamentavelmente, em 2020, tivemos a pandemia em todo o mundo, que se abateu de forma bastante drástica. Lamentamos todas as mortes no mundo todo, mas o Brasil continuou fazendo a sua parte. Enfrentamos problemas seríssimos, como o desemprego que se avizinhava. Juntamente com o Parlamento, aprovamos programas como o Pronamp e o BEM, que fez com que concluíssemos 2020 com um pequeno saldo na carteira de trabalho assinada. Também os conhecidos como invisíveis ou informais sofreram muito em 2020, porque eles foram obrigados a ficar em casa e, sem renda, estavam condenados a sérios problemas. Juntamente com o Parlamento, aprovamos o auxílio emergencial. Auxílio esse que atendeu, no final das contas, a 68 milhões de pessoas. O gasto em 2020 equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. É um governo que, juntamente com o Parlamento brasileiro, teve um olhar todo especial para esses mais vulneráveis. Entramos em 2021, problemas continuaram. Com a pandemia, com uma seca enorme em nosso Brasil, afetando inclusive no preço da energia elétrica. Também tivemos seca pela frente.
E uma guerra que eclodiu no início desse ano entre dois países fez com que se agravassem as consequências econômicas para toda a sociedade brasileira. A inflação se fez presente, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Em especial no tocante a gêneros alimentícios e bem como combustíveis. Buscamos alternativas. Desde o início do ano passado, o governo federal zerou o imposto federal do gás de cozinha. Há 4 meses, zerou o imposto federal PIS/COFINS do óleo diesel. Juntamente com o parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os essenciais, que, obviamente, tem a ver com combustível, comunicações, transporte e energia. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ousando a dizer que poderemos ter, inclusive, deflação. É o Brasil voltando à normalidade que se caracterizou do período pré-pandemia. E temos certeza que, juntamente com o parlamento, como fizemos até o presente momento, venceremos esses desafios. Momentos difíceis, momentos de guerra, homens e mulheres que são audazes, como aqui no nosso parlamento e no executivo. A coragem de tomar iniciativa, de buscar alternativas, não faltou de ambas essas casas. E eu tenho muito a agradecer a esse parlamento por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral, como, por exemplo, a majoração do Auxílio Brasil. Até novembro do ano passado, tínhamos o Bolsa Família, que em média equivalia a R$ 190. E em dezembro passou para, no mínimo, R$ 400. E agora passa para R$ 600. Obrigado. Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil. E deixo claro, um pouco mais de 2/3, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então, o nosso olhar também para as mulheres do Brasil, assim como nós fazemos no tocante à titulação de terras pelo Brasil. Mais de 90% dos títulos da reforma agrária que distribuímos pelo Brasil, que equivale hoje em dia a 360 mil, mais de 90% são para mulheres. Mesmo quando há um casal, mesmo quando existe um casal, vai para a esposa, vai para o homem apenas quando ele está solteiro ou viúvo. É o nosso olhar todo especial para as mulheres do Brasil. Pessoas, logicamente, importantíssimas. Nenhum homem pode sonhar e crescer na vida se não tiver ao teu lado uma magnífica e grandiosa mulher. Esse é o nosso Brasil, que inclusive agora temos na Caixa Econômica Federal uma senhora presidindo aquela instituição, uma pessoa fantástica, que também está transformando a Caixa para elas. Esse é o governo federal. Mas, repito, o Parlamento, a Câmara e o Senado são essenciais. Somos parceiros. Por vezes, a gente fala, está na Constituição, prezado Humberto Martins, que são 3 poderes harmônicos e independentes. Mas ousa dizer que o Parlamento e o Executivo são irmãos chifópagos, ou seja, nós estamos juntos sempre. Nós dependemos um do outro e vivemos em plena harmonia. Então, esse momento me deixa bastante feliz e orgulhoso de ser o chefe de executivo do nosso Brasil. É o Brasil cada vez mais partindo para o futuro, tão sonhado por todos. E digo a vocês, muitas coisas estão a caminho, algumas já saindo da prancheta, como a grande notícia para o nosso Nordeste são as eólicas offshore, que produzirão energia o equivalente a 50 Itaipus. Com isso, poderemos exportar o hidrogênio verde, bem como reindustrializar o nosso Nordeste. Ou seja, é o Brasil realmente indo para o futuro. Acabei de chegar de Imperatriz e também Vitória do Mearim, no estado do Maranhão, que integra, obviamente, o nosso Nordeste. A satisfação de visitar o nosso Nordeste é
excelente, excepcional, um carinho inigualável desse povo maravilhoso do nosso Nordeste. Com a chegada da água naquela região prometida há tanto tempo, reconhecemos cada vez mais que somos realmente bem-vindos. Eu digo somos nós, presidência da República e Parlamento Brasileiro, pelo que temos feito àquela região. Também no tocante ao agronegócio, o governo teve a coragem, a ousadia de buscar a Rússia atrás de fertilizantes e tivemos um excelente sucesso nessa área. Os fertilizantes já chegaram no Brasil e temos garantia até meados do ano que vem, no mínimo até o momento, de fertilizante para todo o nosso agronegócio. Bem como começamos a negociar também a compra de diesel diretamente da Rússia para melhor atender o nosso mercado com um preço mais compensador. Ou seja, é o governo trabalhando, é tendo o respaldo do Parlamento Brasileiro para nós juntos buscarmos alternativas, soluções para a nossa população. Digo mais, em 2014, 2015, perdeu-se no Brasil 3 milhões de empregos. 2020 e 2021, com pandemia, criamos aproximadamente também 3 milhões de empregos, uma diferença de 6 milhões. As estatais deram lucro no ano passado em torno de 190 bilhões de reais. Até há pouco tempo eram deficitárias ou tinham pouquíssimo lucro. É um governo, juntamente com o Parlamento, tratando a coisa pública com responsabilidade. Esse é o nosso Brasil de hoje e de sempre. E ouso dizer, não somos mais o Brasil do futuro, somos o Brasil do presente. E a isso devemos a atuação enérgica, consciente e responsável do nosso Parlamento brasileiro. E também não poderia deixar de elogiar aqui o nosso STJ na pessoa do ministro Humberto Martins, que tem mais do que uma visão, um trabalho voltado para as questões de interesse do nosso Brasil que passam pela sua corte. Essa PEC de hoje, promulgada, também ajudará a desburocratizar o nosso Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse momento, todos estão de parabéns. Agradeço a Deus por esse momento, agradeço a Deus pela minha vida e agradeço a Deus por sermos brasileiros e morarmos numa terra maravilhosa como essa nossa chamada Brasil. Muito obrigado a todos. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhor presidente Arthur Lira, muito obrigado por este honroso convite para comparecer a essa casa para esse ato de promulgação de 3 PEC. Prezado ministro Humberto Martins, prezado Eduardo, senador Portinho, lideranças, ministros, senhoras e senhores. Um breve histórico. Assumimos o governo, juntamente com a nova legislatura dessa casa, em janeiro de 2019. Passamos um ano relativamente tranquilo, criando bases para o futuro crescimento do nosso país. Lamentavelmente, em 2020, tivemos a pandemia em todo o mundo, que se abateu de forma bastante drástica. Lamentamos todas as mortes no mundo todo, mas o Brasil continuou fazendo a sua parte. Enfrentamos problemas seríssimos, como o desemprego que se avizinhava. Juntamente com o Parlamento, aprovamos programas como o Pronamp e o BEM, que fez com que concluíssemos 2020 com um pequeno saldo na carteira de trabalho assinada. Também os conhecidos como invisíveis ou informais sofreram muito em 2020, porque eles foram obrigados a ficar em casa e, sem renda, estavam condenados a sérios problemas. Juntamente com o Parlamento, aprovamos o auxílio emergencial. Auxílio esse que atendeu, no final das contas, a 68 milhões de pessoas. O gasto em 2020 equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. É um governo que, juntamente com o Parlamento brasileiro, teve um olhar todo especial para esses mais vulneráveis. Entramos em 2021, problemas continuaram. Com a pandemia, com uma seca enorme em nosso Brasil, afetando inclusive no preço da energia elétrica. Também tivemos seca pela frente. E uma guerra que eclodiu no início desse ano entre 2 países fez com que se agravassem as consequências econômicas para toda a sociedade brasileira. A inflação se fez presente, não apenas no Brasil, mas no mundo todo.
em especial no tocante a gêneros alimentícios e bem como combustíveis. Buscamos alternativas. Desde o início do ano passado, o governo federal zerou o imposto federal do gás de cozinha. Há 4 meses, zerou o imposto federal PIS/COFINS do óleo diesel. Juntamente com o parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os essenciais, que, obviamente, tem a ver com combustível, comunicações, transporte e energia. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ousando a dizer que poderemos ter, inclusive, deflação. É o Brasil voltando à normalidade que se caracterizou do período pré-pandemia. E temos certeza que, juntamente com o parlamento, como fizemos até o presente momento, venceremos esses desafios. Momentos difíceis, momentos de guerra, homens e mulheres que são audazes, como aqui no nosso parlamento e no executivo. A coragem de tomar iniciativa, de buscar alternativas, não faltou de ambas essas casas. E eu tenho muito a agradecer a esse parlamento por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral, como, por exemplo, a majoração do Auxílio Brasil. Até novembro do ano passado, tínhamos o Bolsa Família, que em média equivalia a R$ 190. Em dezembro passou para no mínimo R$ 400 e agora passa para R$ 600. Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil. E deixo claro, um pouco mais de 2/3, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então, o nosso olhar também para as mulheres do Brasil, assim como nós fazemos no tocante à titulação de terras pelo Brasil. Mais de 90% dos títulos da reforma agrária que distribuímos pelo Brasil, que equivale hoje em dia a 360 mil, mais de 90% são para mulheres. Mesmo quando há um casal, mesmo quando existe um casal, vai para a esposa, vai para o homem apenas quando ele está solteiro ou viúvo. É o nosso olhar todo especial para as mulheres do Brasil. Pessoas, logicamente, importantíssimas. Nenhum homem pode sonhar e crescer na vida se não tiver ao teu lado uma magnífica e grandiosa mulher. Esse é o nosso Brasil, que inclusive agora temos na Caixa Econômica Federal uma senhora presidindo aquela instituição, uma pessoa fantástica, que também está transformando a Caixa para elas. Esse é o governo federal. Mas, repito, o Parlamento, a Câmara e o Senado são essenciais. Somos parceiros. Por vezes, a gente fala, está na Constituição, prezado Humberto Martins, que são 3 poderes harmônicos e independentes. Mas ousa dizer que o Parlamento e o Executivo são irmãos chifópagos, ou seja, nós estamos juntos sempre. Nós dependemos um do outro e vivemos em plena harmonia. Então, esse momento me deixa bastante feliz e orgulhoso de ser o chefe de executivo do nosso Brasil. É o Brasil cada vez mais partindo para o futuro, tão sonhado por todos. E digo a vocês, muitas coisas estão a caminho, algumas já saindo da prancheta, como a grande notícia para o nosso Nordeste são as eólicas offshore, que produzirão energia o equivalente a 50 Itaipus. Com isso, poderemos exportar o hidrogênio verde, bem como reindustrializar o nosso Nordeste. Ou seja, é o Brasil realmente indo para o futuro. Acabei de chegar de Imperatriz e também Vitória do Mearim, no estado do Maranhão, que integra, obviamente, o nosso Nordeste. A satisfação de visitar o nosso Nordeste é excelente, é excepcional. Um carinho inigualável desse povo maravilhoso do nosso Nordeste. Com a chegada da água naquela região prometida há tanto tempo, reconhecemos cada vez mais que somos realmente bem-vindos. Eu digo somos nós, presidência da República e Parlamento Brasileiro, pelo que temos feito àquela região. Também no tocante ao agronegócio, o governo teve a coragem, a ousadia de buscar a Rússia atrás de fertilizantes e tivemos um excelente sucesso nessa área.
Os fertilizantes já chegaram no Brasil e temos garantia até meados do ano que vem, no mínimo até o momento, de fertilizante para todo o nosso agronegócio. Bem como começamos a negociar também a compra de diesel diretamente da Rússia, para melhor atender o nosso mercado com um preço mais compensador. Ou seja, é o governo trabalhando, é tendo o respaldo do parlamento brasileiro para nós juntos buscarmos alternativas, soluções para a nossa população. Digo mais, em 2014, 2015, perdeu-se no Brasil 3 milhões de empregos. 2020 e 2021, com pandemia, criamos aproximadamente também 3 milhões de empregos, uma diferença de 6 milhões. As estatais deram lucro no ano passado em torno de 190 bilhões de reais. Até há pouco tempo eram deficitárias ou tinham pouquíssimo lucro. É um governo, juntamente com o parlamento, tratando a coisa pública com responsabilidade. Esse é o nosso Brasil, de hoje e de sempre. E ouso dizer, não somos mais o Brasil do futuro, somos o Brasil do presente. E a isso devemos a atuação enérgica, consciente e responsável do nosso parlamento brasileiro. E também não poder deixar de elogiar aqui o nosso STJ na pessoa do ministro Humberto Martins, que tem mais do que uma visão, um trabalho voltado para as questões de interesse do nosso Brasil que passam pela sua corte. Essa PEC de hoje, promulgada, também ajudará a desburocratizar o nosso Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse momento, todos estão de parabéns. Agradeço a Deus por esse momento, agradeço a Deus pela minha vida e agradeço a Deus por sermos brasileiros e morarmos numa terra maravilhosa como essa nossa chamada Brasil. Muito obrigado a todos. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhor presidente Arthur Lira, muito obrigado por este honroso convite para comparecer a essa casa para esse ato de promulgação de 3 PEC. Prezado ministro Humberto Martins, prezado Eduardo, senador Portinho, lideranças, ministros, senhoras e senhores. Um breve histórico. Assumimos o governo, juntamente com a nova legislatura dessa casa, em janeiro de 2019. Passamos um ano relativamente tranquilo, criando bases para o futuro crescimento do nosso país. Lamentavelmente, em 2020, tivemos a pandemia em todo o mundo, que se abateu de forma bastante drástica. Lamentamos todas as mortes no mundo todo, mas o Brasil continuou fazendo a sua parte. Enfrentamos problemas seríssimos, como o desemprego que se avizinhava. Juntamente com o parlamento, aprovamos programas como o Pronamp e o BEM, que fez com que concluíssemos 2020 com um pequeno saldo na carteira de trabalho assinada. Também os conhecidos como invisíveis ou informais sofreram muito em 2020, porque eles foram obrigados a ficar em casa e, sem renda, estavam condenados a sérios problemas. Juntamente com o parlamento, aprovamos o auxílio emergencial. Auxílio esse que atendeu, no final das contas, a 68 milhões de pessoas. O gasto em 2020 equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. É um governo que, juntamente com o parlamento brasileiro, teve um olhar todo especial para esses mais vulneráveis. Entramos em 2021, problemas continuaram. Com a pandemia, com uma seca enorme em nosso Brasil, afetando inclusive no preço da energia elétrica. Também tivemos seca pela frente. E uma guerra que eclodiu no início desse ano entre 2 países fez com que se agravassem as consequências econômicas para toda a sociedade brasileira. A inflação se fez presente, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Em especial no tocante a gêneros alimentícios e bem como combustíveis. Buscamos alternativas. Desde o início do ano passado, o governo federal zerou o imposto federal do gás de cozinha. Há 4 meses, zerou o imposto federal PIS/COFINS do óleo diesel. Juntamente com o parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os essenciais, que, obviamente, tem a ver com combustível, comunicações, transporte e energia. Isso se fará
pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ousando a dizer que poderemos ter, inclusive, deflação. É o Brasil voltando à normalidade que se caracterizou do período pré-pandemia. E temos certeza que, juntamente com o Parlamento, como fizemos até o presente momento, venceremos esses desafios. Momentos difíceis, momentos de guerra, homens e mulheres que são audazes, como aqui no nosso Parlamento e no Executivo. A coragem de tomar iniciativa, de buscar alternativas, não faltou de ambas essas casas. E eu tenho muito a agradecer a esse Parlamento por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral, como, por exemplo, a majoração do Auxílio Brasil. Até novembro do ano passado, tínhamos o Bolsa Família, que em média equivalia a R$ 190. E em dezembro passou para, no mínimo, R$ 400. E agora passa para R$ 600. Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil. E deixo claro, um pouco mais de 2/3, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então, o nosso olhar também para as mulheres do Brasil, assim como nós fazemos no tocante à titulação de terras pelo Brasil. Mais de 90% dos títulos da reforma agrária que distribuímos pelo Brasil, que equivale hoje em dia a 360 mil, mais de 90% são para mulheres. Mesmo quando há um casal, mesmo quando existe um casal, vai para a esposa, vai para o homem apenas quando ele está solteiro ou viúvo. É o nosso olhar todo especial para as mulheres do Brasil. Pessoas, logicamente, importantíssimas. Nenhum homem pode sonhar e crescer na vida se não tiver ao teu lado uma magnífica e grandiosa mulher. Esse é o nosso Brasil, que inclusive agora temos na Caixa Econômica Federal uma senhora presidindo aquela instituição, uma pessoa fantástica, que também está transformando a Caixa para elas. Esse é o governo federal. Mas, repito, o Parlamento, a Câmara e o Senado são essenciais. Somos parceiros. Por vezes, a gente fala, está na Constituição, prezado Humberto Martins, que são 3 poderes harmônicos e independentes. Mas ousa dizer que o Parlamento e o Executivo são irmãos chifópagos, ou seja, nós estamos juntos sempre. Nós dependemos um do outro e vivemos em plena harmonia. Então, esse momento me deixa bastante feliz e orgulhoso de ser o chefe de executivo do nosso Brasil. É o Brasil cada vez mais partindo para o futuro, tão sonhado por todos. E digo a vocês, muitas coisas estão a caminho, algumas já saindo da prancheta, como a grande notícia para o nosso Nordeste são as eólicas offshore, que produzirão energia o equivalente a 50 Itaipus. Com isso, poderemos exportar o hidrogênio verde, bem como reindustrializar o nosso Nordeste. Ou seja, é o Brasil realmente indo para o futuro. Acabei de chegar de Imperatriz e também Vitória do Mearim, no estado do Maranhão, que integra, obviamente, o nosso Nordeste. A satisfação de visitar o nosso Nordeste é excelente, é excepcional. Um carinho inigualável desse povo maravilhoso do nosso Nordeste. Com a chegada da água naquela região prometida há tanto tempo, reconhecemos cada vez mais que somos realmente bem-vindos. Eu digo somos nós, presidência da República e Parlamento Brasileiro, pelo que temos feito àquela região. Também no tocante o agronegócio, o governo teve a coragem, a ousadia de buscar a Rússia atrás de fertilizantes e tivemos um excelente sucesso nessa área. Os fertilizantes já chegaram no Brasil e temos garantia até meados do ano que vem, no mínimo até o momento, de fertilizante para todo o nosso agronegócio. Bem como começamos a negociar também a compra de diesel diretamente da Rússia, para melhor atender o nosso mercado com um preço mais compensador. Ou seja,
é o governo trabalhando, é tendo o respaldo do parlamento brasileiro para nós juntos buscarmos alternativas, soluções para a nossa população. Digo mais, em 2014, 2015, perdeu-se no Brasil 3 milhões de empregos. 2020 e 2021, com pandemia, criamos aproximadamente também 3 milhões de empregos, uma diferença de 6 milhões. As estatais deram lucro no ano passado em torno de 190 bilhões de reais. Até há pouco tempo eram deficitárias ou tinham pouquíssimo lucro. É um governo, juntamente com o parlamento, tratando a coisa pública com responsabilidade. Esse é o nosso Brasil de hoje e de sempre. E ouso dizer, não somos mais o Brasil do futuro, somos o Brasil do presente. E a isso devemos a atuação enérgica, consciente e responsável do nosso parlamento brasileiro. E também não poderia deixar de elogiar aqui o nosso STJ na pessoa do ministro Humberto Martins, que tem mais do que uma visão, um trabalho voltado para as questões de interesse do nosso Brasil que passam pela sua corte. Essa PEC de hoje, promulgada, também ajudará a desburocratizar o nosso Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse momento, todos estão de parabéns. Agradeço a Deus por esse momento, agradeço a Deus pela minha vida e agradeço a Deus por sermos brasileiros e morarmos numa terra maravilhosa como essa nossa chamada Brasil. Muito obrigado a todos. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhor presidente Arthur Lira, muito obrigado por este honroso convite para comparecer a essa casa para esse ato de promulgação de 3 PEC. Prezado ministro Humberto Martins, prezado Eduardo, senador Portinho, lideranças, ministros, senhoras e senhores. Um breve histórico. Assumimos o governo, juntamente com a nova legislatura dessa casa, em janeiro de 2019. Passamos um ano relativamente tranquilo, criando bases para o futuro crescimento do nosso país. Lamentavelmente, em 2020, tivemos a pandemia em todo o mundo, que se abateu de forma bastante drástica. Lamentamos todas as mortes no mundo todo, mas o Brasil continuou fazendo a sua parte. Enfrentamos problemas seríssimos, como o desemprego que se avizinhava. Juntamente com o parlamento, aprovamos programas como o Pronamp e o BEM, que fez com que concluíssemos 2020 com um pequeno saldo na carteira de trabalho assinada. Também os conhecidos como invisíveis ou informais sofreram muito em 2020, porque eles foram obrigados a ficar em casa e, sem renda, estavam condenados a sérios problemas. Juntamente com o parlamento, aprovamos o auxílio emergencial. Auxílio esse que atendeu, no final das contas, a 68 milhões de pessoas. O gasto em 2020 equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. É um governo que, juntamente com o parlamento brasileiro, teve um olhar todo especial para esses mais vulneráveis. Entramos em 2021, problemas continuaram. Com a pandemia, com uma seca enorme em nosso Brasil, afetando inclusive no preço da energia elétrica. Também tivemos seca pela frente. E uma guerra que eclodiu no início desse ano entre 2 países fez com que se agravassem as consequências econômicas para toda a sociedade brasileira. A inflação se fez presente, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Em especial no tocante a gêneros alimentícios e bem como combustíveis. Buscamos alternativas. Desde o início do ano passado, o governo federal zerou o imposto federal do gás de cozinha. Há 4 meses, zerou o imposto federal PIS/COFINS do óleo diesel. Juntamente com o parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os essenciais, que, obviamente, tem a ver com combustível, comunicações, transporte e energia. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ousando a dizer que poderemos ter, inclusive, deflação. É o Brasil voltando à normalidade que se caracterizou do período pré-pandemia.
pandemia. E temos certeza que, juntamente com o Parlamento, como fizemos até o presente momento, venceremos esses desafios. Momentos difíceis, momentos de guerra, homens e mulheres que são audazes, como aqui no nosso Parlamento e no Executivo. A coragem de tomar iniciativa, de buscar alternativas, não faltou de ambas essas casas. E eu tenho muito a agradecer a esse Parlamento por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral, como, por exemplo, a majoração do Auxílio Brasil. Até novembro do ano passado, tínhamos o Bolsa Família, que em média equivalia a R$ 190. E em dezembro passou para, no mínimo, R$ 400. E agora passa para R$ 600. Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil. E deixo claro, um pouco mais de 2/3, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então, o nosso olhar também para as mulheres do Brasil, assim como nós fazemos no tocante à titulação de terras pelo Brasil. Mais de 90% dos títulos da reforma agrária que distribuímos pelo Brasil, que equivale hoje em dia a 360 mil, digo, mais de 90% são para mulheres. Mesmo quando há um casal, mesmo quando existe um casal, vai para a esposa, vai para o homem apenas quando ele está solteiro ou viúvo. É o nosso olhar todo especial para as mulheres do Brasil. Pessoas, logicamente, importantíssimas. Nenhum homem pode sonhar e crescer na vida se não tiver ao teu lado uma magnífica e grandiosa mulher. Esse é o nosso Brasil, que inclusive agora temos na Caixa Econômica Federal uma senhora presidindo aquela instituição, uma pessoa fantástica, que também está transformando a Caixa para elas. Esse é o governo federal. Mas, repito, o Parlamento, a Câmara e o Senado são essenciais. Somos parceiros. Por vezes, a gente fala, está na Constituição, prezado Humberto Martins, que são 3 poderes harmônicos e independentes. Mas ousa dizer que o Parlamento e o Executivo são irmãos chifópagos, ou seja, nós estamos juntos sempre. Nós dependemos um do outro e vivemos em plena harmonia. Então, esse momento me deixa bastante feliz e orgulhoso de ser o chefe de executivo do nosso Brasil. É o Brasil cada vez mais partindo para o futuro, tão sonhado por todos. E digo a vocês, muitas coisas estão a caminho, algumas já saindo da prancheta, como a grande notícia para o nosso Nordeste são as eólicas offshore, que produzirão energia o equivalente a 50 Itaipus. Com isso, poderemos exportar o hidrogênio verde, bem como reindustrializar o nosso Nordeste. Ou seja, é o Brasil realmente indo para o futuro. Acabei de chegar de Imperatriz e também Vitória do Mearim, no estado do Maranhão, que integra, obviamente, o nosso Nordeste. A satisfação de visitar o nosso Nordeste é excelente, é excepcional. Um carinho inigualável desse povo maravilhoso do nosso Nordeste. Com a chegada da água naquela região prometida há tanto tempo, reconhecemos cada vez mais que somos realmente bem-vindos. Eu digo somos nós, presidência da República e Parlamento Brasileiro, pelo que temos feito àquela região. Também no tocante ao agronegócio, o governo teve a coragem, a ousadia de buscar a Rússia atrás de fertilizantes e tivemos um excelente sucesso nessa área. Os fertilizantes já chegaram no Brasil e temos garantia até meados do ano que vem, no mínimo até o momento, de fertilizantes para todo o nosso agronegócio. Bem como começamos a negociar também a compra de diesel diretamente da Rússia para melhor atender o nosso mercado com um preço mais compensador. Ou seja,
é o governo trabalhando, é tendo o respaldo do parlamento brasileiro para nós juntos buscarmos alternativas, soluções para a nossa população. Digo mais, em 2014, 2015, perdeu-se no Brasil 3 milhões de empregos. 2020 e 2021, com pandemia, criamos aproximadamente também 3 milhões de empregos, uma diferença de 6 milhões. As estatais deram lucro no ano passado em torno de 190 bilhões de reais. Até há pouco tempo eram deficitárias ou tinham pouquíssimo lucro. É um governo, juntamente com o parlamento, tratando a coisa pública com responsabilidade. Esse é o nosso Brasil de hoje e de sempre. E ouso dizer, não somos mais o Brasil do futuro, somos o Brasil do presente. E a isso devemos a atuação enérgica, consciente e responsável do nosso parlamento brasileiro. E também não poderia deixar de elogiar aqui o nosso STJ na pessoa do ministro Humberto Martins, que tem mais do que uma visão, um trabalho voltado para as questões de interesse do nosso Brasil que passam pela sua corte. Essa PEC de hoje, promulgada, também ajudará a desburocratizar o nosso Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse momento, todos estão de parabéns. Agradeço a Deus por esse momento, agradeço a Deus pela minha vida e agradeço a Deus por sermos brasileiros e morarmos numa terra maravilhosa como essa nossa chamada Brasil. Muito obrigado a todos. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhor presidente Arthur Lira, muito obrigado por este honroso convite para comparecer a essa casa para esse ato de promulgação de 3 PEC. Prezado ministro Humberto Martins, prezado Eduardo, senador Portinho, lideranças, ministros, senhoras e senhores. Um breve histórico. Assumimos o governo, juntamente com a nova legislatura dessa casa, em janeiro de 2019. Passamos um ano relativamente tranquilo, criando bases para o futuro crescimento do nosso país. Lamentavelmente, em 2020, tivemos a pandemia em todo o mundo, que se abateu de forma bastante drástica. Lamentamos todas as mortes no mundo todo, mas o Brasil continuou fazendo a sua parte. Enfrentamos problemas seríssimos, como o desemprego que se avizinhava. Juntamente com o parlamento, aprovamos programas como o Pronamp e o BEM, que fez com que concluíssemos 2020 com um pequeno saldo na carteira de trabalho assinada. Também os conhecidos como invisíveis ou informais sofreram muito em 2020, porque eles foram obrigados a ficar em casa e, sem renda, estavam condenados a sérios problemas. Juntamente com o parlamento, aprovamos o auxílio emergencial. Auxílio esse que atendeu, no final das contas, a 68 milhões de pessoas. O gasto em 2020 equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. É um governo que, juntamente com o parlamento brasileiro, teve um olhar todo especial para esses mais vulneráveis. Entramos em 2021, problemas continuaram. Com a pandemia, com uma seca enorme em nosso Brasil, afetando inclusive no preço da energia elétrica. Também tivemos seca pela frente. E uma guerra que eclodiu no início desse ano entre 2 países fez com que se agravassem as consequências econômicas para toda a sociedade brasileira. A inflação se fez presente, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Em especial no tocante a gêneros alimentícios e bem como combustíveis. Buscamos alternativas. Desde o início do ano passado, o governo federal zerou o imposto federal do gás de cozinha. Há 4 meses, zerou o imposto federal PIS/COFINS do óleo diesel. Juntamente com o parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os essenciais, que, obviamente, tem a ver com combustível, comunicações, transporte e energia. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ousando a dizer que poderemos ter, inclusive, deflação. É o Brasil voltando à normalidade que se caracterizou do período pré-pandemia.
pandemia. E temos certeza que, juntamente com o Parlamento, como fizemos até o presente momento, venceremos esses desafios. Momentos difíceis, momentos de guerra, homens e mulheres que são audazes, como aqui no nosso Parlamento e no Executivo. A coragem de tomar iniciativa, de buscar alternativas, não faltou de ambas essas casas. E eu tenho muito a agradecer a esse Parlamento por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral, como, por exemplo, a majoração do Auxílio Brasil. Até novembro do ano passado, tínhamos o Bolsa Família, que em média equivalia a R$ 190. E em dezembro passou para, no mínimo, R$ 400. E agora passa para R$ 600. Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil. E deixo claro, um pouco mais de 2/3, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então, o nosso olhar também para as mulheres do Brasil, assim como nós fazemos no tocante à titulação de terras pelo Brasil. Mais de 90% dos títulos da reforma agrária que distribuímos pelo Brasil, que equivale hoje em dia a 360 mil, mais de 90% são para mulheres. Mesmo quando há um casal, mesmo quando existe um casal, vai para a esposa, vai para o homem apenas quando ele está solteiro ou viúvo. É o nosso olhar todo especial para as mulheres do Brasil. Pessoas, logicamente, importantíssimas. Nenhum homem pode sonhar e crescer na vida se não tiver ao teu lado uma magnífica e grandiosa mulher. Esse é o nosso Brasil, que inclusive agora temos na Caixa Econômica Federal uma senhora presidindo aquela instituição, uma pessoa fantástica, que também está transformando a Caixa para elas. Esse é o governo federal. Mas, repito, o Parlamento, a Câmara e o Senado são essenciais. Somos parceiros. Por vezes, a gente fala, está na Constituição, prezado Humberto Martins, que são 3 poderes harmônicos e independentes. Mas ousa dizer que o Parlamento e o Executivo são irmãos chifópagos, ou seja, nós estamos juntos sempre. Nós dependemos um do outro e vivemos em plena harmonia. Então, esse momento me deixa bastante feliz e orgulhoso de ser o chefe de executivo do nosso Brasil. É o Brasil cada vez mais partindo para o futuro, tão sonhado por todos. E digo a vocês, muitas coisas estão a caminho, algumas já saindo da prancheta, como a grande notícia para o nosso Nordeste são as eólicas offshore, que produzirão energia o equivalente a 50 Itaipus. Com isso, poderemos exportar o hidrogênio verde, bem como reindustrializar o nosso Nordeste. Ou seja, é o Brasil realmente indo para o futuro. Acabei de chegar de Imperatriz e também Vitória do Mearim, no estado do Maranhão, que integra, obviamente, o nosso Nordeste. A satisfação de visitar o nosso Nordeste é excelente, é excepcional. Um carinho inigualável desse povo maravilhoso do nosso Nordeste. Com a chegada da água naquela região prometida há tanto tempo, reconhecemos cada vez mais que somos realmente bem-vindos. Eu digo somos nós, presidência da República e Parlamento Brasileiro, pelo que temos feito àquela região. Também no tocante ao agronegócio, o governo teve a coragem, a ousadia de buscar a Rússia atrás de fertilizantes e tivemos um excelente sucesso nessa área. Os fertilizantes já chegaram no Brasil e temos garantia até meados do ano que vem, no mínimo até o momento, de fertilizante para todo o nosso agronegócio. Bem como começamos a negociar também a compra de diesel diretamente da Rússia, para melhor atender o nosso mercado com um preço mais compensador. Ou seja,
É o governo trabalhando, é tendo o respaldo do parlamento brasileiro para nós juntos buscarmos alternativas, soluções para a nossa população. Digo mais, em 2014, 2015, perdeu-se no Brasil 3 milhões de empregos. 2020 e 2021, com pandemia, criamos aproximadamente também 3 milhões de empregos, uma diferença de 6 milhões. As estatais deram lucro no ano passado em torno de 190 bilhões de reais. Até há pouco tempo eram deficitárias ou tinham pouquíssimo lucro. É um governo, juntamente com o parlamento, tratando a coisa pública com responsabilidade. Esse é o nosso Brasil de hoje e de sempre. E ouso dizer, não somos mais o Brasil do futuro, somos o Brasil do presente. E a isso devemos a atuação enérgica, consciente e responsável do nosso parlamento brasileiro. E também não poder deixar elogiar aqui o nosso STJ na pessoa do ministro Humberto Martins, que tem mais do que uma visão, um trabalho voltado para as questões de interesse do nosso Brasil que passam pela sua corte. Essa PEC de hoje, promulgada, também ajudará a desburocratizar o nosso Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse momento, todos estão de parabéns. Agradeço a Deus por esse momento, agradeço a Deus pela minha vida e agradeço a Deus por sermos brasileiros e morarmos numa terra maravilhosa como essa nossa chamada Brasil. Muito obrigado a todos.